Contando e cantando, cantando e contando. Nosso canal Patrícia Sandrini quer te convidar para juntos vivermos o eterno. Peço também tua ajuda. Como posso te ajudar? Se inscrevendo neste canal, compartilhando este vídeo e dando like. A canção retirada do texto, parte dela, de Mateus 5, versículos do 1 em diante, o Sermão da Montanha. Uma pequena oração. Pai Santo, na Tua presença consagramos todo este período. Pedimos que o Senhor nos leve ao dia em que aconteceu esta palavra e nos traga à vida o sentimento que houve naquele dia em que se viveu esta palavra. Assim é. O Sermão da Montanha. Ele estava com os discípulos, subiu o monte e passou a ensinar. Abrindo a palavra, Mateus, capítulo 5. Vamos pegar textos chaves que foram usados nesta canção. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou, e aproximou-se dele os seus discípulos, ou os seus alunos, ou aqueles que ele havia chamado para acompanhá-lo no seu ministério, no percurso, no tempo daquele ministério que iria mudar toda a história, que iria trazer no desfecho da própria vida dele uma vida que seria abundante, uma transformação, um sentimento, uma total mudança para aqueles que viriam depois. Os discípulos do ouvir, do persistir, do insistir, porque nós não ouvimos e nem estamos vendo ele como os discípulos, os primeiros, viram. Mas o espírito da profecia que estava no Antigo Testamento, que anunciava o que nós vivemos hoje, concretizou e trouxe de volta para nós, como se tivesse sido uma pedra preciosa retirada e lapidada e dada para nós. Nós não fomos lá tirar a pedra do fundo da montanha escondida, né? Garimpar, que chama. Mas nós recebemos a joia lapidada. E sabemos também o valor. E o que estava escondido lá e tinha já o seu valor, e depois veio nessa terra e foi visto o seu valor, e aí foi lapidado pelo Espírito Santo e dado a nós, e é o mesmo valor. Não perdeu valor em nada, ao contrário, acrescentou, porque no tempo da lei eles buscavam a joia, a pedra bruta, né? Escondida. No nosso tempo, nós estamos coroados com ela, andando. Recebemos um presente de grande valor e lapidado, e já não está mais escondido. E nós temos que saber dar valor. Então Jesus, ele subiu na montanha e começou a ensinar.
E o que ele ensinava? Ele ensinava que ele veio cumprir a lei. E ele começou falando sobre como eram felizes aqueles que estavam ali recebendo aquela ministração. E hoje não é diferente, agora, nesse momento, não é diferente. Nós somos muito bem-aventurados, muito felizes por estarmos ouvindo essa palavra agora. Eu não sei se você vai ouvir de manhã, de madrugada, de noite, não sei. Mas no horário que você ouvir, você vai receber o valor dessa palavra e a felicidade dela. Então ele começa abrindo um leque no Sermão da Montanha de motivos que te fazem ser feliz ao ouvir essa palavra. Quem estava ali ouvindo essa palavra? Ele começa falando com os humildes de espírito, lá dentro do coração. Não importa se era um rei, se era um governador, se era um homem fazendeiro, se era um agricultor, dono de terras, ou dono de gado, ou comerciante, não importa a classificação, nem de cultura, nem de monetário. O que importava, o que fazia a pessoa humilde, não era o que ela tinha ou deixava de ter, porque às vezes nós julgamos que a pessoa ela não é humilde porque ela tem posses, mas ela pode ter posses e ser humilde. E ela também pode ter posses e manter uma aparência, né, de andar muito simples, de não usar o dinheiro para poder se arrumar, e talvez até por medo, né, de se expor, de alguém ver que a pessoa é rica, né, e querer fazer maldade. Mas não é essa a humildade da aparência que ele estava falando. É nesse ponto que eu quero chegar. Ele não estava falando da humildade da aparência, ele estava falando da humildade do coração, porque uma pessoa ela poderia ser riquíssima de posses, mas não ser soberba, mas ter no coração, entender com a mente e ter no coração que tudo que ela tinha era para servir. E aí ela ser uma pessoa empregadora, que pagava os salários no dia certo, porque ela sabia, inclusive está na palavra, que a maioria dos trabalhadores trabalhava de manhã para comer na hora do almoço e na janta. Tinha que comprar comida para fazer, porque não tinha nada em casa. Ele trabalhava e o que ele trabalhava ele ia suprindo a família dele. Então é um pecado a pessoa ter posses e pensar em adquirir bens e sustentar, né, a ostentação que ela possa ter. Não vou nem numerar aqui porque é muita coisa. Você aí pode imaginar. Então, se ela usava o trabalhador para poder fazer a renda dela girar, o capital, ela tinha que ter a consciência que ela tinha que pagar a jornada daquele trabalhador em dia, porque ele só tinha aquilo. O que é ser um trabalhador? Vender sua força de trabalho para poder gerar a riqueza de quem o contrata, ou aumentar o dividendo de quem o contrata. E ele está vendendo a força dele, porque ele precisa para poder se manter a si, e ali também até a sua família, se ele tiver uma, né? Ou dependentes. Às vezes a pessoa trabalha, mas a família dela é pai e mãe, quer dizer, são pessoas que dependem dela, e assim por diante. O humilde que Jesus fala aqui, no Sermão da Montanha, Mateus 5, não é o humilde pobre que não tem nada, mas o humilde de coração, porque ele sabe, mesmo sendo rico, ele tem a humildade de saber que ele é apenas um administrador para poder manter os filhos do Pai aqui nessa terra. Ele recebeu um dom de administrar, e então ele usa os recursos dele para poder manter os filhos do Pai Eterno. Agora eu vou falar um segredo para vocês. Se ninguém fizer isso nessa terra, um dia, e ainda hoje ele faz, ele abre padaria no céu e faz chover o pão para sustentar os teus. Esse é papai. E depois ele vai citando, né? Bem-aventurados os que choram,
E aí ele já vem com a resposta para tudo. Você vai ler do versículo 1 até o versículo 12. E aí ele vai fazendo uma sequência. Os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça, fome e sede. Porque fome a gente mata comendo e sede a gente mata bebendo. E ele fala aqui de fome e sede de justiça. Que muitos de nós, às vezes estamos engasgados, né? Você já comeu algum alimento e se engasgou? E qual é a primeira coisa que você pensa, né, quando engasga? Me dá água, me dá para poder descer. Por isso é fome e sede. Mas ele está falando aqui de fome e sede de justiça. Será que nessa manhã ele também quer fazer justiça para nós? Será que no meio daquele povo lá tinha muita gente injustiçada? Nós pedimos, né? Nos leve ao tempo desta palavra e nos faça viver o sentimento dessa palavra. Ele vem vindo, bem-aventurados ou felizes os mansos, e aí ele já vai dando todas as soluções. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados todos os que por minha causa forem injuriados, perseguidos e até mortos, né? E aí ele cita os profetas. Muitas vezes nós temos que dar nossa cara a tapa, né? Falar assim, eu vou ter que falar do Cristo agora. Às vezes você está, que nem já aconteceu muitas vezes comigo, num ponto de ônibus, num banco de posto de saúde ou de sala de espera de médico, numa rodoviária, aguardando o ônibus, sentado dentro do ônibus, e outras situações, na madrugada, passando por alguma situação que você teve que sair da sua casa de madrugada. E às vezes até mesmo dentro da nossa própria casa. E aí eu te pergunto, será que você sabe que algumas vezes você vai ser injuriado e até vão querer te bater por causa da palavra? Certa vez eu me recordo que eu vinha vindo do trabalho, eu saía muito tarde, eu fazia fechamento. E umas 4 vezes, mais ou menos, eu enfrentei as trevas dentro de pessoas. E não foi fácil, não. Não foi fácil, mas eu andava nas madrugadas, meia-noite, 1h, até 2h da manhã. Eu cheguei a estar na rua, vindo de trabalho. E eu orava, e eu pedia para ter livramento, mas mesmo assim, tem pessoas, tem instrumentos, são pessoas que são instrumentos do mal, e elas também andam na madrugada. E o inimigo usava. E eu vou te falar uma coisa, você que está me ouvindo aí. Em todas elas, na situação, na hora que eu estava vivendo, eu não sabia o que fazer. E eu estava assustada porque era de noite, porque a rua estava deserta, porque geralmente não tem ninguém na rua, mas tem só esse filho, né, esse instrumento do mal ali. E eu, sendo uma serva do pai, tinha orado, tinha feito tudo, trabalhado o dia inteiro, cansada, vindo com medo, orando, porque eu vinha orando, eu ando orando, sempre assim, sempre foi assim. E eu peço que fique até o fim assim, né? E eu não sabia, em todas elas eu levei um choque e eu fiquei assim. Só que no mesmo momento que eu estava enfrentando a situação, eu já sentia o amparo, o consolo e a proteção dele, porque ele não falha. Ele não falha e ele nunca vai falhar. Até para aquele que não busca ele continuamente, ele nunca vai falhar. E ele pegava e vinha ao meu socorro e eu sentia que dava uma reviravolta ali no momento e era como se o espírito maligno que estava dentro da pessoa estivesse levando um soco, sendo socado ali, combatido, repreendido mesmo. E ali o Senhor me dava a estratégia na hora e eu me desvencilhava daquilo. Por isso que tem
horas aqui que você vai ler, que Jesus, ele saiu da situação. Por que eu faço assim, ó? Porque é caminho tortuoso, é caminho de serpente que vem no seu caminho. A serpente, ela vem com o caminho de serpente. E você tem que saber, porque ele fala assim, sejam simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Mas você é serpente? Não. Mas ele sabe lidar com o bem e com o mal também. Para ele, noite e dia a mesma coisa. O bem e o mal ele conhece. E se tiver que entrar na guerra, ele é o varão de guerra. Então ele nos leva para o combate, mas ao mesmo tempo ele nos livra no combate, ele nos protege. Ele toma a dianteira e vai para a retaguarda ao mesmo tempo, para poder dar livramento para nós. A irmã Patrícia, mas evangelista Patrícia, né? Para a glória de Deus. Eu recebi 2 unções, unções, né? A primeira de evangelista e a segunda de missionária. Mas hoje, falando aqui com vocês, eu vou abrir bem aberto. Se você quer saber, nós estamos todos no vale. Estamos todos nivelados. Não tem um assim e o outro assim, não. Não tem isso mais, ó, não tem. O que tem é uma nivelação de vale. Estamos no vale. Ele, sim, é fiel. Ele é digno. Ele é o portador. É o que merece honra, glória e louvor para sempre. Nós estamos agora nivelados. Por quê? Porque nós estamos com o entendimento aberto no tempo em que o entendimento está aberto, nivelado. Porque não é mais tempo de estar oscilando assim, não é mais tempo, é tempo de você já saber o que você quer. Muitos tiveram esse tempo de estar assim. Hoje não é mais esse tempo, hoje é o tempo de estar nivelado. O que isso quer dizer? Vale, decisão. Pega lá o final dos profetas menores, vem um pouquinho antes do Novo Testamento, que vocês vão ver que esses profetas menores vinham falando bem mais como é que eu vou dizer, incisivo do que os profetas maiores falaram. Os profetas maiores, Ezequiel, Jeremias, Isaías, até Daniel, falaram várias coisas e bastante delas, mas os profetas menores falaram X, e incisivo nesse X, porque já vinha preparando o caminho do Cristo. E aí vem para João Batista, que não fala profecia nenhuma. O que ele vai falar? Arrependimento. O reino chegou. O reino está vindo na terra. Arrependam-se. Ele vem apontando, bem incisivo e bem arrependimento. Ele falou bem menos do que os profetas menores. Então, por isso, nós temos que ler as Escrituras, toda ela, enquanto podemos. Jesus falou das bem-aventuranças, e aí ele vem aqui no versículo 13 de Mateus 5, e ele fala do sal da terra. Ele fala, vocês são o sal da terra. E eu vou parar aqui. E eu quero dizer para vocês, e também para mim que estou recebendo primeiro, fala comigo, que nós somos os que estão chamados para dar sabor ainda. A terra está ficando sem sabor. Se você fizer uma comida e não pôr o tempero, ela fica sem sabor. Agora, você pode esquecer todos os temperos, mas se você esquecer o sal, aí fica impossível comer. Sem sal não dá. Então, por isso que ele fala do sal. Você pode esquecer tudo, menos o sal. Se você pôr todos os temperos e não pôr o sal, faltou tudo. E aí ele diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra.
Luz do mundo no 14, sal da terra no 13. Nós somos sal, nós damos sabor, e nós somos luz, nós tiramos da escuridão. Nós fazemos encontrar, nós clareamos, nós fazemos nítido, nós tiramos aquilo que está perdido ou oculto e trazemos para fora. Enxergamos direito e vemos acertadamente, sem tatear, porque no escuro muitas vezes você vai assim, né? Procurando com a palma da mão, mas aí é um jogo, você nunca sabe se vai encontrar ou não. Mas com a luz já é diferente. Você não precisa nem tatear, você só olha e já vê. E ele fala: vocês são o sal, sabor. Vocês são aquilo que dá gosto. Dá gosto, né? Você sentar numa mesa e ver aquela comida ali, sentir o cheiro, e a hora que pôr no paladar, ter sabor. Não faltou o sal. Tá tudo certo. Tudo certo. Isso aí. Imagina a alegria do pai, né? Isso. Mais uma que você ganhou. Uhul! O pessoal da quadrangular, aprendi isso com a quadrangular. Eu fui muito abençoada, irmãos. Eu não desprezo nenhuma denominação. Todas elas têm ali o seu calibre, o seu quilate, né? O seu valor. Nós somos pedras lapidadas, escondidas, que estaríamos perdidas se não tivéssemos sido achados. Mas hoje nós estamos no vale. E você tem que saber quem você é. Você dá sabor nessa terra? Você ilumina ela? Quando você chega no lugar, você traz a luz naquele lugar? Ah, mas eu não sou assim, eu fico acanhado então. Você vai lá na listagem e fala: ficarão de fora quem? Os tímidos. Quem são os tímidos? Os covardes. Se você é luz, brilhe. Você é sabor, você tem sal, você é sal. Então dê sabor no lugar. Ah, mas todo mundo. Não, você não é todo mundo. Você tem que saber quem você é. Jesus disse, Yahshua Mashiach: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e sois bem-aventurados, e vocês estão aprendendo de mim.